bem-vindos ao Podcast Bless, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje meu convidado é mais que especial. Eu escutava ele ali na rádio e eu nunca imaginei que eu ia um dia ter a honra de entrevistá-lo. Bom, vamos ver se você adivinha quem que é. Ele já tá aqui, hein? Ele tá aqui, de olho, olha só. Ele é professor, ele é âncora do debate lá da Rádio Musical. Vocês aí, ouvintes, vocês sabem muito bem que lá a tampa da chaleira esquenta. Ele também apresenta o Crescendo na Fé, conversa entre amigos. Gente, pastor, locutor, olha só, né? Com vocês, Pastor César Cavalcante. Obrigado, Denise. Uma alegria muito grande poder participar aqui desse podcast e que nosso tempo juntos seja, de alguma forma, aproveitado para glorificar Deus. Amém. Pastor, fiquei muito feliz de receber o senhor assim e de o senhor atender nosso convite, né? Eu fui lá no programa do pastor Cruvinel, né? E aí já falei, Pastor César, você vai no meu podcast? Ele, opa, só marcar. É isso aí. Eu não acredito. Já liguei pra produção, César Cavalcante. É isso aí. Sabe? E fiquei muito feliz de ter você aqui, porque assim, às vezes a gente tá escutando a Rádio Musical e aí a gente fala, não, Pastor César, como assim? Sério mesmo? E aí a gente aprende muito com o Senhor. E deixa, assim, a nossa cabeça cheia de dúvidas também. Porque às vezes o programa acaba e você tá no carro. E o problema não se resolve, exatamente. Continua pelo YouTube lá, né? Exato. Ou então você está ouvindo o programa e chega a hora que você chegou no lugar que você tem que descer e aí você não quer desligar o rádio. É isso aí mesmo, isso acontece. Aí o senhor deixa a gente numa situação difícil, viu? E aí a gente tem que ir lá pesquisar. Não, quero saber o que aconteceu, qual foi o Esse é o ponto. A gente está despertando as pessoas para chegar mais perto da Bíblia. Que bom. É verdade. Pastor, hoje aqui eu vou, assim, na verdade, eu quero me passar pelo pessoal que está ouvindo, pelo pessoal que está assistindo, na verdade. E eu quero expressar essas dúvidas. Às vezes eu já até, algumas coisas ali, já até me posicionei. Né? Pré-tribulação, pós, eu já me posicionei, mas eu quero perguntar algumas coisas pra falar mais ou menos, mais com os ouvintes, né? Resolver aí essas dúvidas que todo mundo tem. Bom, bora lá. Antes disso, pega leve, né? Antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pessoal, sua família. Cara, eu tenho uma família muito abençoada. A Vanessa, minha esposa, a Camila, minha filha mais velha, e o Júnior, meu filho mais jovem. Quantos anos tem a Camila? A Camila fez 21 anos. 21 anos. O Júnior vai fazer 16 anos. E o meu casamento, esse ano, fazemos 23 anos. Então, quando eu casei, a Camila veio muito rápido, porque quando nós casamos, a Vanessa tinha 18. E eu tinha 21. E com 7 meses de casamento, a Vanessa ficou grávida. Então, a gente ficou super, assim, pouco tempo só nós dois, entendeu? E já chegou a Camila. Hoje a Camila é uma parte importante dos nossos projetos. A gente tem algumas empresas, na verdade. Então, a principal, né, ali a faculdade, é uma bênção, porque já alcançou mais de 100 mil alunos. Então, a FTB cresceu muito, tem muita capilaridade no Brasil, também através dos rádios, né, dos programas de rádio e TV que a gente produziu durante muitos anos, são quase 20 anos no ar. O senhor é professor na faculdade, Sou professor. Né? E teologia. Isso. E a minha área hoje é mais hebraico, então, do que eu mesmo leciono na FTB é hebraico bíblico, mas tem vários outros professores, então tem uma faculdade com vários cursos, nós temos, eu não sei exatamente o número, mas talvez uns 50 ou 60 cursos rodando hoje na faculdade. Enquanto a gente está falando aqui agora, tem alguém em algum lugar estudando algum desses cursos, porque a maioria hoje é online e tal. Fica a dica, viu? Olha só. Exatamente. Você querendo fazer um curso, eu sempre vi também a divulgação do senhor lá na rádio, olha só. Tem bastante. Tem teologia, tem hebraico. Isso, tem hebraico, tem um curso muito legal, que nem é bem um curso, é uma escola de ministérios, é um projeto para quem é líder e precisa de apoio
Então é um projeto super barato e que dentro dele você tem mentoria todo mês, evento todo ano, conteúdo toda semana. É um apoio mesmo para líderes, pastores, líderes, enfim, com programas de mentoria e tudo mais. Então, a gente toca muitos projetos juntos, a gente toca muitos cursos fora do Brasil, lá em Israel, lançamentos de projetos. Nós temos uma outra empresa também, que essa quase ninguém sabe. Nós temos uma empresa que faz lançamentos de outros produtos e líderes. Por exemplo, a gente que coordena, por exemplo, os lançamentos dos cursos do pastor Silas Malafaia. A nossa empresa que faz também o lançamento do pastor Hernandes Dias Lopes, do Dr. Luiz Saião. Tá? Então a gente tem uma... quiser também, os que estão assistindo aí, quiser elaborar um curso, vocês podem ajudar nessa questão. Isso, a gente tem plataforma própria, tal, que ajuda as pessoas nesse processo. E também dentro do processo, alguns deles a gente faz... a quatro mãos, com parcerias, por exemplo, desses grandes players, por exemplo, a gente mesmo faz o lançamento em parceria com eles. Eles vêm para a nossa estrutura, grava, enfim, faz todo o trabalho, fazemos acontecer os lançamentos dessas pessoas através do marketing digital. Então, fora da FTB, ainda temos uma agência de lançamentos, uma plataforma de lançamentos, um monte de outras coisas que gravitam em volta do nosso projeto. Ai, que show! Ai, gostei. Gostei muito de saber. Eu vou querer saber mais. Hein? Legal. E como que faz para entrar em contatos? Quem se interessar aí agora, né? Nesse projeto, eu tenho uma plataforma chamada Crescendo na Fé. Então, se você colocar lá crescendonafé.com.br, já é a plataforma. E por lá você tem marketing de afiliados, tem um monte de coisas legais. Não sai do vídeo, não. Vai lá, né? Vai depois. Vai depois do podcast. Salva aí. Você salva aí, Crescendo na Fé, daí você vai lá e se inscreve. É isso aí, crescendonafé.com.br, a pessoa consegue saber mais desse projeto. Ai, que bênção. Amém. E você, assim, aceitou Jesus em qual denominação? Me conta um pouquinho desse começo. Assim, ó, eu nasci, meu pai era pai de santo. Sério? Então ninguém na minha casa era crente. E a gente não gostava de crente. Eu nunca soube por quê, mas quando eu cheguei já era assim, então a gente não gostava de crente. E aí eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Eu fui o primeiro a me converter. Então eu trabalhava numa gráfica, eu trabalhei nessa gráfica quando eu tinha 15 anos, eu acho. Naquela época podia. O meu registro em carteira primeiro eu tinha 14. Na época podia. Agora eu acho que o mínimo é 16, eu não sei. 17, eu não sei. Mas hoje você não pode assinar uma carteira com 14 anos e trabalhar 8 horas por dia, né? Mas na época podia. E aí eu trabalhava nessa gráfica e eu fui crescendo lá dentro. Então, quando eu tinha quase 18 anos, eu já ganhava muito bem, uma gráfica muito boa, tinha uma profissão. E esse irmão, ele ficou me evangelizando mais ou menos um ano. Ele ficou falando de Jesus para mim. Na hora do intervalo, no almoço, no refeitório e tal, a gente comendo, na hora que sai aquele happy hour ali, todo mundo, eu bebia, né, bebendo e tal, e ele ficava falando de Deus para mim. Quantos anos o senhor tinha? Quase 18. E aí, esse cara me fez ir na igreja a primeira vez, cara. Eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. Nunca tinha entrado numa igreja de crente. E eu não gostava. Então, quando ele começava a falar pra mim... Deixa eu perguntar, qual é o nome dele, pastor? Dorival. Que bom, porque é bom a gente honrar essas pessoas. É verdade. Hoje ele é pastor, mas na época ele era diácono. Pastor Dorival, muito obrigado, porque o senhor, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui o seu eu nem sabia o que era diácono, o que era nada disso. Aí ele começou a falar de Jesus pra mim e tal. E eu gostava dele como pessoa, porque ele era uma pessoa diferente das demais. Entendi. E eu falava, mano, esse cara é embaçado, esse cara é diferente. Aí... Mas a vida, enfim, no mundo, né? Aí quando ele estava me evangelizando, eu queria mostrar para ele que ele estava numa furada, que esse negócio de evangélico e tal, não sei o que lá. E ele me deu aquele Novo Testamento cinza, da Gideões Internacionais, que o pessoal dá de graça, né? E foi o meu primeiro contato com a Bíblia, aquele ali. E aí eu comecei a ler, eu falei assim, bom, beleza, então eu vou começar a ler para falar para ele que ele está numa furada. Então eu vou começar a pegar aqui erros da Bíblia. Exatamente. E aí eu começava a falar para ele as coisas que... Só que ele era muito bom de Bíblia. Ele era muito bom de Bíblia. Então, eu chegava lá, tipo, eu ficava 2 dias elaborando uma questão, eu chegava lá em 2 minutos ele resolvia. E aí,
ficou nisso alguns meses, eu tentando pegar ele na Bíblia e tal, sem conhecer a Bíblia. E aí, um dia ele me convidou para a igreja. E aí eu percebi que eu não tinha desculpa, né? Porque eu não queria ir, mas eu... Pô, o cara fica... A gente só fica falando da Bíblia. E eu contra a Bíblia e ele ali. Agora, tipo, é meio que um degrau, né? Agora ele tipo, ganhou o direito de me levar. Porque, caramba, eu ficava enchendo o saco dele o tempo todo. E aí eu tentei dar desculpa. Chegou uma hora que não colava mais. Falei, beleza, então eu vou, mas eu vou... Pra mim, eu falava, eu vou pra esse cara parar de ir. Pelo menos a próxima ele vai falar, e aí, na igreja, ele fala, eu fui, não gostei, é uma droga, não sei o que. Então eu fui. E eu me apaixonei. Porque quando eu cheguei lá, tinha nada a ver com o que eu pensava. Tipo, eu cheguei lá, tinha uma banda tocando dentro da igreja. Eu nunca imaginava que era assim, entendeu? Que ele nunca falou pra mim, ó, o culto lá é assim, não sei o que. Tá? A única referência que eu tinha era a missa. Porque minha mãe, ela não gostava que a gente era espírita. Ela queria que a gente virasse católico. Então, meu pai era do atabaque, não sei o quê. Então, eu cresci num centro. Tipo assim, o centro era na minha casa, de verdade. Então, eu cresci até a adolescência, assim. Mas a minha mãe, na chance que ela tinha, me levava à igreja católica. Eu chegava na igreja católica. Eu não sei se você teve experiência assim, mas... Aí, tipo... Tive, eu fui anjinho na procissão. Aí, pronto. Então, lá na igreja católica, geralmente é, tipo, pouca gente... O padre lá lendo o folhinho chamado O Domingo, não sei o quê. Aí eu fui pra igreja evangélica. Quando eu cheguei na igreja evangélica, o pau quebrando. Tipo, uma banda tocando dentro da igreja. Eu nunca tinha visto. Eu sou do Mato Grosso. Agora o Mato Grosso do Sul que fala, né? E aí, tinha lá uma banda tal. Eu nunca tinha visto um saxofone na minha frente. Tocando, entendeu? E eu fiquei assim, parei com aquele negócio. Fiquei olhando, falei, barbaridade, caramba, que da hora. E eu não queria dar o braço a torcer pra ele. Aí quando terminou o culto e a palavra, Deus falou comigo. Mas eu não queria. Aí ele falou assim, depois, né? Durante a semana, lá na gráfica, ele falou, e aí, mano, você gostou, tal? E eu não comentei. E eu gostei, mas eu não queria. Eu falei, é legal. Se der domingo que vem, eu vou. Querendo ir, entendeu? Eu já queria ir. E se der domingo Desdenhando, mas assim, exatamente. Deus me livre, mas quem me dera. Exato. Domingo que vem eu vou. Eu acho que se der, eu vou. Cara, eu fui, Denise, uns 4 domingos seguidos. E era a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é assim. Não sei ainda hoje, mas eles perguntavam, né? Quem quer ser crente? Aceitar Jesus. Então, quem quer ser crente, põe o dedo aqui. Hoje ainda. E aí, não, imagina. Então, quem quer ser crente, dá um sinal com a sua mão, não sei o quê. Mano, no primeiro dia eu já queria. No segundo domingo eu já queria. Só que eu fico naquela, né? Você fica falando assim... mas no último eu tava naquela, se alguém for, eu vou. Mas ninguém ia, eu fui mesmo. Aí depois que eu me converti, depois que eu levantei a mão, a senhora foi também. Eu falei, caramba, ela tava no mesmo que eu. Então foi ali que eu me converti na Assembleia de Deus, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que eu comecei a dar meus primeiros passos com Jesus. Era Belém, Madureira? Era Ipiranga. Aqui tem em São Paulo. A sede é aqui em São Paulo, no Ipiranga, em São Paulo. E aí eu comecei... Cara, dar os primeiros passos ali. E como esse cara era um cara apaixonado, o pastor Dorival, que hoje é pastor, né? Mas ele era um cara apaixonado por estudar a Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Eu fiquei tipo 4 domingos indo num culto à noite, né? Sim. Nos domingos. Só que no fim de semana, no sábado, o que ele falava? Ele via que eu tava indo. Tipo, no segundo domingo eu fui, ele falou assim, sábado que vem, porque sábado era folga, sábado que vem a gente vai estudar a lição da escola bíblica. Quer ir lá pra casa? Aí eu falava, eu vou. Eu nem sabia o que era a escola bíblica. Tava então, com fome, não, já, né? os caras, ele era professor da escola bíblica da igreja, da IBD, da escola bíblica dominical. Então, ele passava a tarde inteira estudando o que ele ia falar na aula domingo. E eu passava lá com ele. Só que eu nem na escola ia, porque eu não era crente. Então, eu passava o sábado, das 2 da tarde até 7 da noite, estudando uma lição de 4 páginas da escola bíblica dominical. Tipo, eu tava fera no assunto já. Porque eu estudei a lição da escola dominical, mano. Os crentes não estudavam, só que eu não sabia. Eu achava que todo mundo estudava. Então você começou a teologia antes de assistir. Antes, exatamente. Porque eu me lembro, a primeira vez que eu fui a uma escola dominical, eu já tinha estudado 3 semanas antes sem ir. Então, eu não ia, eu não era crente, então eu não ia na escola dominical. Mas eu passava o sábado estudando, o que os crentes iam estudar no domingo. Aí, a primeira vez que eu fui, eu lembro a lição, era quando
o Nabal, o marido da Abigail, queria ter uma treta lá com o rei Davi, não sei o quê, e se não fosse a Abigail, ele ia matar o Davi. Ou o Davi ia matar ele. E aí, tava lá, a Abigail, a mulher pacificadora, alguma coisa assim. E nós estudamos a lição, foi a primeira lição que eu fui assistir. Quando eu cheguei lá para assistir, o Dorival, que a gente estudou junto, ele não dava aula para essa classe, porque eu era dos jovens, eu era jovem, e ele dava aula para os adultos. Uhum. Para os homens já casados. Aí, eu fiquei lá, e o cara que estava dando a lição, tipo, apanhando da lição. E eu sabia a lição, porque eu não era crente, mas eu tinha estudado a lição, tipo, horas, muitas horas. Então, foi isso. Foi assim, eu acho que em parte isso foi o que me motivou a hoje. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com educação cristã. Eu sou um educador. Então, é porque quando eu fui para Jesus, eu já fui apaixonado por estudar. Então, sempre eu gostei de estudar a Bíblia. Entendi. Olha, eu vou confessar, viu, pastor? Muitas teses que o senhor já se posicionou, eu não consegui me decidir. Não consegui. Para você que está assistindo a gente, agora a pergunta que eu vou polemizar aqui nesse programa é sobre pré e pós. Na verdade, você precisa se decidir ou não? Ou assim, tem que ser pré, tem que ser pós ou não precisa? Não é um assunto salvífico. Deus não vai lá no juízo, lá no tribunal de Cristo, não vai perguntar. Não, é um posicionamento teológico sobre a volta de Jesus. Em cima do muro? Nessa questão, né? Não tem problema. Cremos que Jesus vai voltar. Esse é o ponto. Nós amamos a vinda de Cristo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existe uma discussão hoje, essa discussão nem sempre teve essa discussão na igreja, mas hoje tem essa discussão. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é antes da grande tribulação, ou seja, a igreja nem passa pela tribulação, ou é depois da grande tribulação, e a igreja passa pela tribulação. Então, hoje tem essa discussão, mas não é, como eu disse, não é um assunto essencial à salvação. Tipo, ninguém vai deixar de ir pro céu e não vai tipo, você crê que o arrebatamento é depois, aí é antes, tá bom, você é arrebatado. Ou você crê que é antes, aí é depois, tá bom, você vai sofrer um pouco, depois você vai. Eu vou ser sincera, pastor, é muito difícil mudar a minha cabeça de que as pessoas vão sumir e vai ficar só a roupinha, né? Porque desde que eu era criança eu ouço isso. Então, pra mim, é um pouco difícil. Não, mas o pós-tribulacionismo crê no arrebatamento, normal. Crê também. Claro, só acredita que o arrebatamento é no final da grande tribulação. O pós significa Jesus volta e arrebata a igreja depois da grande tribulação. E o pré fala assim, isso acontece antes da grande tribulação. Nós pensamos no mesmo evento, mas o pré entende que é antes da grande tribulação, sabe o negócio da marca da besta, não sei o quê. O pré-tribulacionismo, que acho que é a sua posição, que é a posição majoritária no Brasil. O pré-tribulacionista, ele fala assim, não, a gente nem vai ver isso, porque Jesus vai voltar antes. A igreja não vai sofrer, não vai passar por esse negócio de perseguição. Já o pós fala assim, não, vai ter o arrebatamento, mas primeiro a igreja é perseguida e depois, no final da grande tribulação, aí acontece o arrebatamento. Deu para entender? Deu para entender. Sei. Olha, eu vou confessar, difícil, mas é difícil, né, pastor? Você acha que vai dar pra gente saber quando começa a grande tribulação? Olha, tem 2 textos, eu vou ter que pegar a Bíblia. Bom, achei a Bíblia aqui, então vamos lá. Você perguntou assim, mas será que a gente vai ver essa questão do anticristo e tal? Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Verso 3, não acontecerá isso sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu só explicar. Pessoal, ele não está lendo ali na Bíblia porque... cadê a câmera? Óculos, eu estou lendo aqui a Bíblia no celular. Celular não, no computador. Eu estou olhando aqui porque assim, antigamente eu conseguia ler esse tamanho, mas aí essas letras elas estão diminuindo. Você acredita? Eu vou lá no outro ano, tá menor. Então aqui eu aumento do tamanho que eu quero. Então, em Tessalonicenses 2, versículos 1, 2 e 3,
diz que a volta de Cristo, a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia, enfim, a grande tribulação. E Jesus Cristo, em Mateus 24, 29, ele disse assim: logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos e tal. Então, Jesus Cristo disse que essa volta é depois da grande tribulação. Então, e olha que interessante, Denise. Na história da igreja, dos apóstolos até agora, essa crença de que a igreja não passa pela grande tribulação é nova. Ela tem menos de 200 anos. Só que aqui no Brasil, o Brasil foi evangelizado por essa linha. Então, a maioria dos brasileiros acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas, historicamente, na história da igreja, tipo 2000 anos de cristianismo, todo mundo sempre acreditou, sim, a igreja passa pela grande tribulação. E aí, hoje, isso é um tabu. Então, a gente tem que ficar discutindo tal, sobre isso e tudo mais. Mas, como eu disse antes, não é um assunto salvífico, não precisa se preocupar com isso. Vamos começar com perguntas? Vou começar com a... Não, manda ver. Vai. Nasce menina ou nasce menino? Bom, no ultrassom já dá para saber se é menino ou menina. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, e a gente está falando aqui de gênero, né? A gente está falando de gênero. Não existe essa questão, porque a grande luta do movimento gay, o qual tenho o meu respeito, a grande luta é provar que a pessoa nasce homossexual. E até hoje não é provado isso, entendeu? E até hoje não é provado. Pela Bíblia, é só você... tem 2 gêneros no mundo, macho e fêmea, menino e menina, homem e mulher. Essa questão da homossexualidade tem gerado de fato um problema grave no nossa... mais a questão de convivência e tudo mais. A Bíblia, ela é taxativa. Alguns comportamentos nossos não são aceitos pela Bíblia. Não é só esse. Tem vários outros. Tem vários outros. Então, eu tô aqui, eu tô vendo que o senhor tá até medindo as palavras, porque é um assunto claro, muito eu acho que as pessoas porque eu também tenho o maior respeito. Isso, merecem todo o respeito. Merecem todo o respeito. Muito. Mas a Bíblia, ela fecha a questão sobre o tema. A Bíblia fecha a questão sobre o tema. A Bíblia, ela diz que se uma pessoa, literalmente, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, a Bíblia diz que essa pessoa perde a salvação. Então eu não estou falando se você tem ou não tem direito, se você tem ou não tem que ser respeitado. Isso é fora de questão, óbvio que tem que te respeitar. A questão é só céu. A questão é céu. A Bíblia, pela Bíblia, essa pessoa não vai para o céu com esse tipo de atitude. Mas não é só esse, tem vários outros tipos de atitudes. É que a pergunta sempre é sobre esse, mas a Bíblia é taxativa sobre isso, sim. Agora, essas pessoas, elas têm que entender que a Bíblia tem regras. Tem regras. E nas regras da Bíblia, esse não passa. É isso. Tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. Então, e aí eu acho que a imagem que, não só, eu estou citando aqui a igreja, o Ed René, mas não só ele, mas muitos já estão, que traz um amor tão grande que dá um pouquinho de ranço, porque a gente não vê isso no Evangelho. Eu estou usando a palavra assim porque eu tenho que ser sincera. Eu estou dizendo que quando você vem para Jesus, você tem que deixar... Então, mas amor tem que ser oferecido mesmo. Só que... o amor, ele tem regras. Se você tem filho, você ama seu filho mais do que tudo. E porque você ama seu filho, tem regras. Exatamente. Tem regras. Então, você amamos, mas nós amamos pela Bíblia. Então, na Bíblia, tem regras. Então, eu não posso fazer com você, ou permitir que você, se eu sou seu pastor, se eu sou seu discipulador ou coisa parecida, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer, o amor tem regras. Exatamente. O meu filho, eu amo ele incondicionalmente. Eu tenho 2 crianças, então... Mas ele ouve não.
Ouve não. E eu posso falar, e se ele roubar, ele vai pra cadeia, paciência. É isso aí. Né? É isso e aí. se ele quiser praticar, ele não vai pra cadeia, mas ele vai receber seu amor, mas nunca sua aceitação. É isso, é básico. Pronto. É isso. Só que assim, as pessoas estão confundindo. Tem muitos homossexuais indo pra IBAB, indo pras outras igrejas, porque estão pensando errado. Né? Não é bem isso. Mas eu creio assim. Eu sou gay, por exemplo. Aí você é de eu vou fazer um corte dessa parte aqui. Vou ficar só repetindo. Essa. Vou postar só essa e vou pôr lá no Aí tá bom. Aí eu sou gay. Aí eu vou lá na IBAB, por exemplo, do Ed. Por exemplo. O fato de eu ser bem recebido lá não significa que aquela é uma igreja inclusiva. Porque, inclusive, a igreja do Ed não é uma igreja inclusiva. Vamos repetir isso, queridos? É isso que tem que ficar claro, pastor. Porque tá então, mas existem igrejas que são inclusivas, tipo a da Lana Holder. É uma igreja inclusiva. Entendi. Então você é gay, você vai lá e continua gay. E pra eles tá tudo bem. Tudo bem, você pode continuar praticando. Você prega lá, você vira pastor lá. Só que essa é uma igreja inclusiva. Existem igrejas, as igrejas normais, tradicionais, não são igrejas inclusivas. 99% das igrejas não são inclusivas, ou seja, ela não aceita esse tipo de comportamento. Por quê? Isso é comportamento. E uma coisa que você tem que entender, que nós estamos conversando aqui, eu citei o pastor Ed René, é que a igreja IBAB não é inclusiva. Então, ele esteve comigo esses dias. E eu perguntei para ele claramente, a sua igreja é ou pretende ser uma igreja inclusiva? E ele respondeu com todas as letras, não. Nós não somos uma igreja inclusiva, mas recebemos com amor as pessoas que vêm, que têm essa opção sexual. Como eu acho que, inclusive, toda igreja tem que receber com amor, com respeito, com carinho e tudo mais, mas tem que se posicionar sobre isso. Então, eu sou pastor de uma igreja que não é uma igreja inclusiva, mas se um homossexual for lá domingo que vem, ele vai ser muito bem-vindo. Com amor. Com amor, com carinho, com respeito e tudo mais, volte mais vezes. Mas ele não vai conseguir ser batizado na nossa igreja se ele não abandonar a prática. Então, mas sabe o que está acontecendo, pastor? É que os youtubers estão espalhando que a IBAB e várias outras igrejas de nome são inclusivas e não são. Então, isso daí é que algumas um alerta. Estão realmente se tornando. Então, é verdade. Então, você pega, por exemplo, a igreja do pastor Ricardo Gondim, agora é inclusiva. Brincadeira. Agora é inclusive. Você tá de brincadeira comigo, pastor. Não, sério? É verdade. Tô bege. Ele falou, ele fez um vídeo, falou, nossa igreja agora é inclusiva e tal. Inclusive eu soube, inclusive, pelo Ed, isso aí, que essa edição como chama a passeata gay? Eu não lembro. Tem lá, chamava Orgulho Gay, mas agora é outro nome. Passeata. Orgulho, não sei, é uma sigla, LGBTQ, não sei o que. É QIA+. Um dia antes ou no dia, eles vão oferecer lá na igreja do pastor Ricardo Gondim uma palestra, alguma coisa sobre isso, para receber. Então a igreja, a Assembleia de Deus Bethesda do pastor Ricardo Gondim agora é inclusiva. Então algumas igrejas estão realmente se posicionando a favor. Entende? Então, a internet é terra de ninguém. Então muitas coisas que eles falam não tem nada a ver e algumas têm algum fundo de verdade aí. Inclusive, gente, vocês estão convidados a assistir a entrevista da Lana Holder. Pastora Lana Holder. Debate. O debate. Foi um debate. Foi um debate. Foi um debate. O debate, porque a tampa da chaleira explodiu naquele debate. Foi muito legal. Eu fui respeitoso com ela, porém contundente. Eu acho que ficou claro, né? Ali o posicionamento, o que a Bíblia realmente diz. É isso. Tem coisas que a gente faz e que não são, e que a gente gosta e que não são permitidas nessa nova dieta chamada evangelho. Exatamente. Quando você muda para o evangelho, então tem coisas, o evangelho é um outro reino e tem coisas que aqui é proibido. Entendeu? Não pode fornicar, gente. É isso. Né? Por exemplo, isso é um exemplo. Não pode. Esse é um dos exemplos. São Mas muitas esse coisas. é o não ponto, pode mentir, porque uma coisa gente. que o Ed falou é verdade. Ele falou assim, tá todo mundo bate nos gays, mas os filhos dormem nos quartos dos namorados dentro de casa, os caras são da igreja. É pecado, a mesma coisa. Sim. É pecado no mesmo
eu não vou dizer a mesma coisa, mas no mesmo nicho. Exatamente. Pecado de ordem sexual. Entendeu? Então, baixa a bola aí quem tá falando aí, porque dá uma olhada primeiro em casa, antes de tirar o cisco do olho do irmão. Exatamente. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. O pastor vai lá no domingo, numa igreja que não é inclusiva, e prega lá e ataca, e o filho tá lá com a namorada. Quer dizer, então ele é assim, ó. No pecado que as pessoas têm vitória, geralmente elas não têm misericórdia. Exatamente. Tipo assim, se eu venço esse pecado, eu não vou ser um adúltero. Então, quando eu vejo um adúltero, eu meto o pau. Porque nesse pecado eu venço, então todo mundo tem que vencer. Se eu consigo, todo mundo tem que conseguir. Essa é a cabeça das pessoas. Mas você não sabe que tem uma gama de outras coisas que é uma luta para mim e que talvez não seja para você. Exatamente. Os pecados, as tentações, elas são sempre personalizadas. Uma coisa que tenta a mim não tenta você, não necessariamente. Eu peguei pesado com uma pessoa da minha família, porque assim, falava muito da minha série. Que a minha série, que onde já se viu, Como assim sua série? Porque eu assisti a série. Ah, uma série de Netflix, tá. né? E a pessoa assiste novela. Eu falei, é a mesma coisa. Que é uma série. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é o mesmo pecado. Né? Então, assim, aí... Só que é senhorinha, né? Não, é sempre... a pessoa olha pro cisco do irmão, mas não percebe o seu. Então, a gente tem que voltar para a Bíblia, ler a Bíblia, e quando a gente vai pro Evangelho, Denise, é outro esquema, mano. Não tô dizendo que não pode assistir Netflix, viu, gente? Mas eu tô dizendo que me esvaziava, porque eu sou viciada. Eu não consigo desligar a série pra ver o próximo capítulo no dia que der, não. Você já virou a madrugada, né, irmão? Com certeza. 2 dias seguidos. E é errado, por quê? Porque me esvazia de Deus. Aí eu ministro louvor na igreja, eu vou chegar pra ministrar o quê? Não tem, você não... exatamente esvazia. isso. Esvazia, gente. E aí a novela também esvazia, né? Então eu luto bastante. A diferença é que eles não conseguem adiantar o outro capítulo na novela, mas se pudesse, eles adiantariam também, ia maratonar do mesmo jeito. Ia maratonar do mesmo jeito. É verdade. Agora tem como maratonar a novela no YouTube, viu, senhoritas? Então você vai dar a dica. Eu nem sabia. Tem agora as novelas inteiras no YouTube? Tem hashtag o capítulo ainda, pastor. Meu Jesus, amado. Mas aí é naqueles redes, não sei, canais, né? Então você vai dar o endereço. Não. Não, é igual... Gente, ó... Nossa, é tanta coisa. Não pagar imposto, vai no mesmo pecado. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, que, assim, tava em dúvida sobre a homossexualidade. Eu falei, olha, tem vários outros pecados, só que o meu é diferente do seu. O meu é difícil pra mim, viu, pastor? Não, porque pagar imposto é muito imposto. Muito imposto. Que se paga. Eles ganham mais do que eu. Claro. A comissão deles é mais do que a minha. Você tem um sócio, que é o governo. Que é o governo. Então é muito majoritário, difícil. Porque geralmente. o cliente chega, eu vendo persianas, pra quem não sabe, eu vendo persianas, viu, pastor? Legal. Persiana motorizada, quem quiser, só ligar, tudo top. WhatsApp, tá? Manda um direct. Então, o que acontece? ISS, imposto sobre serviço. O cliente fala, precisa de nota não. Mas eu vou ter que fazer. Por quê? Porque é errado, né? Dai a César o que é de César, exatamente. É errado se negar. E aí vai, funcionário que não é... Isso eu concordo também, funcionário que não é registrado, tudo. Então, assim, eu tenho meus pecados e o homossexual tem os pecados deles. Então, assim, não é que eu tô realizando. Mas é o que eu tô querendo dizer, né? É que muita coisa é pecado e a gente só olha pra esse lado. Conquanto eu entendo que tenha graduação no pecado, tem pecados piores e outros não tão piores, porque tem diferença de você sonegar o imposto de vender a persiana para uma pessoa que fez um pedido de 50 mil reais, é pecado, mas dar um tiro no rosto de um bebê é pecado também, mas é pior. Entende? Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim, quando ele estava diante de Pilatos, o Pilatos estava tirando onda com Jesus, falando, eu tenho poder para te prender e mandar soltar, não sei o que lá. E Jesus disse assim, nenhum poder você teria se não fosse te dado do céu. E aquele que me entregou a você tem um pecado maior que o teu. Então, para Jesus, o pecado de Pilatos é pecado, mas o de Judas era pior.
Então, essa história de que não tem pegadinha... Não tem pegadinha. Tem. É isso que Jesus falou. Foi. Você, Pilatos, está pecando e Judas também, mas o de Judas é maior. Jesus disse isso. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, com isso, a gente entende que para Jesus Cristo existe graduação, sim, diferença no pecado. Tem pecados e pecados. Veja, o inferno é um só. O inferno é um só. Os pecadores vão para o inferno, mas tem diferença no apenamento, tem diferença na graduação do pecado. Assim como a cadeia é uma só. E para lá vai quem, sei lá, cometeu uma contravenção, não sei o que lá, para ficar 2 meses, e vai o estuprador de bebês, mas é para a mesma cadeia, a mesma coisa é o inferno. Então tem diferença, sim, no grau. Então, assim, na verdade, o que eu quis dizer aquela hora, que eu sou resistente, é pro pecado maior assim, e o menor. É porque as pessoas têm existem frases, Denise, que ficam muito bonitas, né? Tipo assim, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Aí você fala, pô, legal, entendi a visão, entendi a ideia. Mas na vida real, isso não funciona. Tem pecadinho e pecadão, sim. Na vida real. Alguns pecados, por exemplo, Deus tem nojo. Alguns pecados ele trata, tal. Outros ele tem completa aversão. Como, por exemplo... Completa aversão. Como, por exemplo, o pecado de ordem sexual. Chegou... O homossexualismo, por exemplo. Chegou na onde eu queria... Na onde eu queria chegar, sabe? É isso. Às vezes, quando eu falei... usei até a palavra ranço, né? É que assim, poxa... um cara vai lá, estrupa a sua filha... Misericórdia, né? E aí é difícil tratar ele com amor. Entendeu? O estupro é um pecadão. É um pecadão. É isso aí. E aí, às vezes, eles confundem também que a igreja, vem cá, estrupador, tadinho. Então, mas veja só, o estuprador... Então, mas veja só, o estuprador, ele pode ser alcançado pela graça. Sim, ele pode. E ele vira nosso irmão. Só que é a graça de Deus. A graça de Deus, mas ele vira nosso irmão na igreja. A gente vai... Ele vira nosso irmão na igreja, tá? A gente tem que amar. Nossa! Por isso que ser crente não é fácil, hein? Crente no cristão, né? Não é fácil. Olha quem você tem que amar. Por exemplo, fala um nome de um grande personagem do Novo Testamento. Um grande personagem do Novo Testamento? Um cara muito importante do Novo Testamento. Me dá uma dica. Não, sem ser Jesus. Qualquer pessoa. Paulo, ok. Paulo matou uma pessoa antes de Cristo. Porque Paulo, é só ler o Atos capítulo 7. Então, Atos capítulo 7, Paulo é o mentor intelectual da morte de Estevão. Então, Paulo, ele, tipo assim, ele é nosso irmão? Tá, mas ele matou nosso irmão. E aí, quando Paulo se converte? Atos capítulo 10. Deixa eu ver. Pela Bíblia, você tem que amar o estrupador. Acho que é capítulo 9. Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, ele tenta entrar na igreja. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Ele tenta entrar na igreja e os irmãos. Eles tentam entrar na igreja e os irmãos não recebem. Duvidando que ele tinha realmente se convertido. Por quê? Porque 2 páginas atrás, ele foi o mentor intelectual da morte do Estevão. Ele mesmo disse isso com a sua boca depois. Entende? Então, o grande vulto do Antigo Testamento, Moisés que escreveu Não Matarás, ele já tinha matado um homem também. Entende? Então, a graça de Deus, ela é mega. A graça de Deus, ela alcança o pecador. Entendi. Jesus, Denise, ele morreu como um bandido. Jesus não morreu no leito do hospital. Jesus não morreu dormindo. E sabe por que Jesus morreu como um bandido? Nu, espancado, com a ficha suja. Porque a mensagem da graça alcança... ele desceu no último degrau para dizer, para quem está no último degrau, que há esperança de ser salvo. Qualquer pessoa. O pior pecador pode ser alcançado pela graça. Tá aquele youtuber que tem 2 chifrinhos assim, sabe? Não conheço, mas a graça de Deus serve pra ele. Eu falei numa pregação, todo mundo ficou, não, Denise. Aí você tá pegando pesado. Eu falei, não, verdade. A graça de Deus alcança ele, o Pablo Vittar. Claro, todas as pessoas. Todos eles. A graça de Deus alcança. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A todos. Todos. E ele ama, de verdade. Né? E para quem não está se sentindo incluído, para todos. Então, se eles preferem assim, amém. Então, a graça alcança todo mundo. A graça
Essa frase tem que ser corte, pastor, pro TikTok. A graça alcança todos. Alcança. É isso. Alcança. E essa é a grande notícia do Evangelho. Deus salvou você. Deus salvou a mim. E se Deus salvou a gente, Denise, Ele salva qualquer um. Ele salva. É que nós somos essa carne, é né? a melhor Nós notícia somos... da graça. Deus está você... salvando qualquer um, cara. Olha que legal. Qualquer um. Não importa. Qualquer pessoa. A porta da graça é aberta. Agora, na Bíblia existe o padrão de moralidade, de santificação. Então, você pode entrar, bem-vindo, em nome de Jesus. Mas tem um padrão que mostra pelos frutos quem você é. Então, esse padrão de santificação, de abandonar o pecado, de abandonar o vício, de ser uma nova criatura, porque qual é a proposta de Deus? Cara, você é um pecador tão desgraçado que só morrendo, então você tem que morrer e nascer de novo. Nossa, que perfeito. E aí você nasce uma nova criatura. E uma nova criatura, ela vai aprender agora, mas agora ela tá na casa do Pai. Então, na casa do Pai tem regras, as regras do Pai. Então, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso, o que eu não posso, tá na Bíblia. E eu acho que isso é muito importante, né, pastor? Porque agora eu tô assim abrindo um pouco a mente, a gente consegue amar a nova criatura. Assim, com mais facilidade. Né? A resistência. Então, vamos se dizer assim? Não, nós amamos todas as pessoas pela Bíblia. Não, sim, eu tô dizendo é mais fácil amar a nova criatura. É mais fáccil amar Depois pessoas que você libertou, gosta. né? É mais fácil você amar as pessoas que estão mais próximas de você, num raio de 50 metros, e mais fácil você amar as pessoas que pensam como você pensa. Por exemplo, agora mesmo, a gente está vindo de uma campanha eleitoral surreal no meio da igreja, onde nos grupos de WhatsApp das famílias das igrejas virão um inferno. Por quê? Porque a pessoa pensa diferente. Não, ela pensa diferente, é minha tia, caramba. Ela pensa diferente, é meu sobrinho, é minha mãe, caramba, entende? E eu acho que o amor, que é amor, ele supera essas questões. Eu tenho uma amiga, né, que é de outro partido, e a gente postou, né? Aí postou um lado verde, um lado vermelho, e a gente se ama. E eu fiz questão de né? Porque a gente discutia muito. Você era qual lado, verde ou vermelho? Verde. Ah, bom, já indo embora, tô brincando. Mas eu sou de direita, hein? Direita. Mas a gente se ama. Totalmente. Assim, não concordamos, a gente briga muito, mas a gente continua se amando. E eu até coloquei no stories lá, entre tapas e beijos, né? E aí eu coloquei ela porque vermelha. Grande a fúria na hora da discussão política, mas... Nossa! Só que a gente tem que levar isso daí em consideração na família também, né, pastor? É amor. É isso aí. É amor. E a questão assim, é mais, o Senhor é gracioso, né? A graça dele alcança a todos. Só que é um pouquinho complicado para nós. Tem pessoas que é muito ali radical, né? Não consegue amar o estrupador, o ladrão. Então, mas... Eu digo que eu fui resistente. Mas Deus ama. Então, sei lá, João 3,16, cara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Acabou. Então, e aí o que acontece? O que tá dando esse choque nessas igrejas? Porque esse pessoal que ama... Tipo, Ed René, assim, essas igrejas assim, mas... Você gosta do Ed René, você fala bastante do Ed René. Eu falo nele porque acho que é o único que não vai me processar. Mas eu tô brincando, né? Mas, assim, é porque ele é gente boa. Assim, isso é verdade. Né? A gente não concorda em muitas coisas, mas eu gosto dele. dele. Eu não concordo com muitas coisas que o Ed fala, mas ele é uma pessoa fantástica. Mas eu gosto dele. Fantástica. Eu gosto também, eu também não concordo. Mas a Ibabe tem uma ação social... verdade. Acho que não, irretocável. Igreja. No nosso programa, né, lá na Musical, ele foi. E eu falei, mano, eu vou dar chance pra esse cara, porque esse cara é tão fabuloso que eu quero dar chance pra ele falar que ele tava errado e falar, mano, desculpa, não sei o que, tal. Não deu certo. Mas eu falei pra ele, falei, se você voltasse no tempo e tivesse indo pro púlpito aquele dia que você falou da mulher samaritana, que você falou da atualização da Bíblia, você não falaria aquilo? Aí no começo ele falou, não falaria. Mas aí depois ele vai explicando, ele fala, não, eu tô certo, as pessoas que entenderam errado e tal. Então, contexto. Aí, mas ele é uma pessoa, pessoa, ele é o Ed, pastor, eu não sou amigo dele, mas ele me pareceu assim ser uma pessoa fantástica. Então, eu vi isso na entrevista
E eu fiquei muito curiosa por essa entrevista. E eu falei assim, não, o pastor César, não. E o pastor César, na verdade, recebeu com amor. Claro, ele é um fofo. Agora, tem uma frase, eu acho que é do Agostinho de Hipona. Ele fala assim, no que é essencial tem que ter unidade, no que não é essencial pode haver liberdade. E no demais, amor. Aquele lá ele fala caridade, aí combina, né? Liberdade, unidade, liberdade, caridade. Então, cara, de fato, nesses últimos tempos, o Ed tem se posicionado politicamente e também teologicamente em coisas que eu vou divergir diametralmente. Tipo, polo norte e polo sul, sabe? Eu também. Porém, ele é uma pessoa fantástica. Eu também. Então a gente tem que saber separar essas coisas, entendeu? E lá, eu não recebi ele para um debate. Eu recebi ele para uma entrevista. Então, você me convidou aqui para uma entrevista, certo? Sim. Não seria elegante da sua parte começar aqui e me afrontar. E começar aqui e falar, não, você pensa isso, mas na Bíblia tal, tá bom, eu posso entrar com você no debate sem problema nenhum, mas eu vou voltar para casa e falar assim, caramba, essa menina... Então, por que ela me chamou para um debate? Porque pelo menos me prepararia, pelo menos eu chegaria lá sabendo que eu estou entrando pôr a mão no vespeiro. Então, muita gente falou mal de mim por ter recebido bem o Ed ali, mas acho que faz parte da minha índole isso. Respeito. Lá eu convidei ele, aliás, eu não sei se foi no ar ou fora do ar, mas eu falei, mano, você não quer voltar para um debate? Ele falou, dependendo do tema, se eu me sentir confortável, posso voltar. Então, aí são outros 500. Aí ele vai vir para um debate, como a Lana veio para um debate. Então, na Lana Holder, eu fui, claro, educado, porque as pessoas merecem respeito, mas contundente. Mas ali eu estava fazendo uma entrevista. Como que você pensa não sei o quê? Eu penso que, sei lá, eu penso que Deus é não sei o que lá. O que eu vou falar? É uma entrevista. Puxa vida. Eu vi que o pessoal ficou resistente também. Eles queriam ver, porque Queria assim, ver mas assim, eu amo e eu tenho a minha rede social vai crescendo por conta dessas exposições e tudo mais, e eu respondo todo mundo no direct, por exemplo. Não respondo comentário do YouTube, porque eu tenho mais, é um caso curioso, porque eu tenho mais seguidor no YouTube do que no Insta, por exemplo. Então é muito difícil você responder todo mundo. Não dá. Então no YouTube eu não vejo comentário. Mas eu sei que nunca tá bom para as pessoas. Hoje eu apresento esse programa há alguns anos. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, por exemplo, todo mundo falava assim, sei lá, traz o Rodrigo Silva, traz o Rodrigo Silva, traz o Rodrigo Silva. Beleza, o Rodrigo Silva veio. Enquanto eu tava falando do Rodrigo Silva, o pessoal, traz fulano. Pô, ouve o cara, velho. Vocês não pediram? Ou então, onde já se viu? Então, nunca tá bom. Já dá. Pras pessoas. Pastor Ed René, Rodrigo Silva, vocês estão convidados aqui pro podcast Bless. Não concordo com posicionamentos deles, mas são fofos. São pessoas fantásticas. Isso. Almocei com os dois depois. Então... Olha que legal, porque nem sempre a gente... Mano, foi ficando, eu olhei no relógio e falei, Ed, vamos pedir uma coisa? Vamos. Já pedimos, comemos lá na rádio mesmo e tal. O Rodrigo, a gente almoçamos também. Porque assim, esse é o... Agora, não concordo, assim, a discordância é frontal em alguns assuntos. Agora, nem por isso a gente tem que ser inimigo um do outro. Exatamente. Entendeu? Não tem que ser nunca, né? É isso. É exatamente isso. Bom, já polemizando, né? Mais polemizando. Mais. Pastor, na primeira pergunta já tá acabando as pilhas da bateria. Isso é verdade. Vambora. Vamos lá. O senhor crê vamos para outra pergunta, né? Em revelação, dom de línguas. Vamos diferenciar. Dom de línguas. Creio. Eu creio na atualidade dos dons espirituais de Coríntios. Agora o senhor vai ficar muito bravo. Por que você fala tanto no Ed René? Agora eu vou falar. Vou só fazer um comentário. De novo você falar do Ed René, não, né? Vou falar porque assim, é só um comentário. Eu falei pra ele e falei assim, Ed, fala aqui com ela, vai. Ed, vem aqui no meu programa. É só um comentário. Eu ainda quero ver Pastor Ed René pulando que nem pipoca. Um dia, será que eu consigo ver? Olha, eu acho que não vai estar dando. Já pensou o Ed René, tipo, dando aquela... Não, mas é que ele é batista, né?
Ele é batista, a igreja mesmo... batista é diferente. Você já pensou? Vem, porque assim, quando ele fala tão racional, eu falo assim, meu, esse cara tem que entrar no manto, Deus tem que pegar ele com fogo. Você é desse time? Eu sou. Você é? Eu sou pentecostal. Então, Legal. assim... Não, eu sou pentecostal, mas não muito, entendeu? Não, eu creio na atualidade dos dons, mas eu não faço nada disso aí que você tá falando. Não, assim, tô brincando, mas é que imagina o Ed René dando um... Então, uns quebrados. Entrando no manto. Eu não sei, eu pedi pra Deus, assim, vou orar na minha oração aqui pessoal e falar assim, Senhor, pega ele com fogo. Pra ele passar vergonha mesmo, não, sabe? Mas eu acho que não, porque a igreja batista é diferente. Eu sou da Batista. Eu não sei se ele é sensacionista, acho que não, mas a igreja batista tem uma outra visão diferente. Ah, mas sei lá, uma quebradinha só. Só pra você ficar alegre. Só pra falar, obrigada, Jesus. Amém. Pode voltar à racionalidade, a sua racionalidade, pastor. Mas o senhor, vamos lá. O senhor tá pregando, tem uns... Porque eu sei que o pastor Cruvinel, lá da Rádio Musical, ele o Cruvinel é pentecostal de verdade. Você dá umas rajadas de fora. Não, eu sou um pentecostal xoxo, né? Eu creio na atualidade dos dons. Prego sobre isso, vivo isso, mas eu acho que na manifestação do culto precisa ter ordem e decência. Eu creio que pode falar em línguas, consigo mesmo, com Deus, do jeito que está na Bíblia, mas aquele negócio de você levantar falando em língua e lá na frente e não sei o quê, eu não acredito nisso. Não, eu creio que pode até ser de Deus aquilo que a irmã está sentindo ou o irmão está sentindo, mas faltou doutrina. E o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios está na Bíblia para falar sobre a necessidade. Começa assim, a necessidade de ordem no culto. Então, um fala em línguas, mas o outro profetiza, o outro ora, o outro canta um louvor, o outro não sei o quê. Então, não dá, e tudo por sua vez, e a Bíblia diz com decência e ordem. Então, a bagunça, tipo assim, né? O fuzuê mesmo, eu não Vou te contar consigo entender. Um detalhe engraçado da minha mãe. Ela tava no culto, Deus falando com ela na pregação, não conseguiu segurar. Aí, não sei o que aconteceu com a Belinha, que ela levantou e fez Yuhu! Foi assim, foi tudo instinto, porque ela às meteu vezes, o Yuhu no meio do culto. Mandou um Yuhu no meio do culto. Então, assim, eu falei, meu Deus, mãe. E você lá no meio. Gente, misericórdia. Tipo, nem conheço, tal. Nem conheço. Porque, mas assim, foi assim, algo que veio dela, né? Ela não conseguiu se controlar. Yuhu! Aí depois ela já fez... Aí eu falei, então, mãe, nós não trabalhamos com Yuhu, por enquanto. Então é meio que isso, calma, viu? Os pentecostais às vezes não é tudo isso. Não deu pra aguentar, não deu pra segurar, às vezes. Cremos na atualidade dos carismas, sim, mas também na ética, né? Na ordem, é isso aí, decência e ordem. Porque isso também é do corpo, né? A gente sente uma emoção, a gente quer fazer, a gente quer gritar, e aí... É isso aí. Saber muito bem, né? Maravilha. Bom, pastor, queria ver o senhor eu também não, então não vai estar dando não também. Não vai estar dando nesse momento, né? Por enquanto não. Mas assim, eu creio no dom de línguas, falo em línguas, mas com muita... Eu tô pregando, se eu quero falar em línguas, eu não tiro o microfone, caramba. Por que eu tenho que ficar falando em línguas para todo mundo ficar ouvindo aquele negócio que ninguém entende? Não é verdade? Então é uma experiência, é gostoso, você sente a presença de Deus e tudo mais. Creio que é atual, dá para defender isso na Bíblia, os dons do Espírito Santo, o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes diz respeito a nós, nossos filhos, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, mas tem ordem, o culto existe para falar de Cristo, então o púlpito é para falar de Cristo, uma igreja tem que falar de Jesus. É verdade, exatamente isso, Sim. É bem isso mesmo. Bom, vamos lá, a última pergunta. Tradução da Bíblia, né? Tá uma polêmica aí de traduziu errado, não traduziu. Toda tradução, ela tem problemas, porque a Bíblia é a palavra de Deus? Mas não em português. A Bíblia é a palavra de Deus no seu texto original. O seu texto inspirado, o texto inspirado da Bíblia é o texto hebraico no Antigo Testamento e aramaico e grego no Novo Testamento. O senhor acha que houve muitos erros? Que existem muitos erros assim? Veja, eu não sei há quanto tempo você é crente, mas antigamente
O jovem rico não chamava jovem rico, chamava mancebo de qualidade. Antigamente, Uau. Jesus não falava assim para Jairo, para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Era Lázaro, sai para fora. Na Bíblia, em português. Então, as próprias atualizações e revisões do texto bíblico mostram que são adequações verdadeiras para falar assim, não é bem assim, é assim. Mas eles estão mexendo no texto em português. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus, na sua língua original, suficiente para a nossa salvação. Porém, quando você traduz, por exemplo, se eu pegar uma música, um parabéns para você, em inglês, e pedir para você traduzir, não vai sair a mesma coisa. Qualquer texto, você pega um Hamlet e traduz para o português, você tem N versões de Hamlet. Você pega Romeu e Julieta, você pega o Pequeno Príncipe e traduz para o português, você tem N possibilidades, porque as palavras... Eu não quero ser técnico, mas é assim, ó. Tem duas escolas de tradutologia bíblica. Tem a tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência dinâmica. Deixa eu explicar. O que é tradução por equivalência formal? É quando você, formalmente, você pega assim, de um lado você abre o texto hebraico, do outro lado você pega um caderno em branco, um papel em branco. E você vai traduzir palavra por palavra, e não importa se vai ficar fácil entender. Aqui está dizendo, ela subiu no muro meia-noite. Então, aí você vai traduzir exatamente. Essa tradução chama tradução por equivalência formal vocabular. Onde você traduz vocábulo por vocábulo e o cara que vai ler depois que lute. Essa versão é mais difícil de ser lida. Existe uma outra forma de traduzir a Bíblia, quando você traduz a ideia. Você lê o texto, então... Ela subiu no muro de madrugada, meia-noite. Aí no comecinho da madrugada ela subiu no muro. Beleza. A ideia fica mais fácil. Quais são as Bíblias em português que tem nessas escolas de tradutologia que eu estou dividindo em duas? A João Ferreira de Almeida, ela é uma tradução por equivalência formal. Ela é mais difícil de ser lida, porém ela está mais próxima do texto original. Por quê? Porque ele traduziu vocábulo por vocábulo. A NTLH, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, talvez a NVI, são Bíblias que são mais fáceis de ser lidas. Por quê? Porque o cara leu o versículo e escreveu o que ele entendeu, praticamente. Não é bem isso que eu estou falando, tá? Talvez esteja sendo injusto. Ele traduziu. Mas ele traduz a ideia, não somente o vocábulo. Ele não está preocupado só com a tradução, com a equivalência vocabular. Mas ele vai traduzir a ideia. Então fica uma Bíblia mais gostosa de ser lida, porém um pouco mais distante do texto original. Então quando você vai ler uma Bíblia, então o que você quer? Você quer que seja uma Bíblia mais gostosa de ler, mais fácil, né? Mais, que você olha e não tem que ter dicionário nem nada. Ou você quer uma Bíblia que está mais próximo do original. Entendeu? Então nós temos essas duas, hoje tem N outras traduções da Bíblia, mas eu queria só deixar essa questão mais técnica. Eu que não queria ser técnico, eu meio que sendo, mas desculpa. Então a gente volta. O problema da tradução é esse. Tem erro nas traduções? Claro, óbvio. Porque são pessoas, não é Deus que traduziu a Bíblia. São pessoas. Então, essas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, vai acontecer erro. E tem um aplicativo É um aplicativo que dá para você baixar. Você coloca lá versículo Salmo 23, já vem nas 5 versões. É legal, porque você já lê ali o mesmo versículo. E aí você vai começar a perceber como fica diferente um para o outro. Como aí você fala, ué, mas chega uma hora que muda tudo. Aí você fala, caramba, mas foi mano, o senhor que abriu faz? os meus olhos. Foi do César Cavalcante, do pastor César Cavalcante não é? que veio isso. É, porque aí você vai percebendo. Abre teu olho, né? Vê as versões. Porque assim, Denise, a gente tem que ter essa volta às escrituras, tem que acontecer. Antigamente, o crente tinha uma Bíblia só, mas ele lia ela. Hoje, ele tem 50 Bíblias e não lê nenhuma. Verdade. Não lê nenhuma. Misericórdia, E nós somos um povo de um livro só. A gente tem que ter esse livro, cara. A gente tem que ler a Bíblia. Comer a Bíblia. Então, eu achava, nossa, agora todo mundo tem. Eu nem sei quantas Bíblias eu tenho. Não tenho noção. Eu não 60, 70, não sei quantas Bíblias eu tenho.
Mas antes eu só tinha uma. E eu lia mais naquela época do que eu leio hoje. Entendi. Então, essa volta às escrituras é interessante. Então, quando você fala assim, pô, é culpa sua também, porque eu tô... Mas eu me alegro por isso. Porque agora você tá mais crítica, falando, peraí, mas o que a Bíblia Muito realmente mais. diz sobre isso? Ah, ele falou isso, mas o que a Bíblia diz? Eu pego um assunto, eu quero saber a sua opinião. A opinião dos... Do Ed René? Do Ed René. Que negócio dele é o Ed René. Do Cruvinel, do Ed Do René. Cruvinel, do Ed René. Né? Isso aí. Tem o pastor Déio também, o Déio Tambasco, que a gente já recebeu aqui. Bom, vou fechar aqui o computador, ó, pra fingir que tá acabando. Igual, sabe quem? Fala isso? Luciano, pastor Luciano Subirá. Ah, é? Ele fala assim. Vamos fingir. Vamos fingir que tá acabando. A última pergunta pra fingir que tá acabando. Adivinha, dízimos. Dízimos. Manda. Qual é a sua tese, a sua opinião? Porque, olha, vou te falar, tá difícil. Você vê assim, a igreja... Não posso falar. Tá, dízimos. Não crê mais no dízimo. Não Então, tem mais 10%, então vamos lá, tudo. vamos lá. Não existe obrigatoriedade de contribuição no Novo Testamento. Não existe obrigatoriedade. Nenhum tipo de contribuição. Eu não nenhum creio tipo no migrador, no cortador. Não acho que nada disso vem. Tá, mas assim, não existe obrigatoriedade de alíquota, de você falar tal percentual. Contanto que o dízimo seja uma doutrina no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele aparece também, mas ele é uma doutrina mais rarefeita, mais fraca no Novo Testamento. Jesus Cristo, uma vez, ele disse assim, que se a nossa justiça não excedesse os escribas e fariseus, a gente nem entra no céu. A gente nem vê o céu. E na doutrina dos escribas e fariseus, dentre um monte de coisa, tem o dízimo. E se a nossa justiça não exceder isso, então você começa a olhar e fala assim, caramba, o pastor César está falando isso que ele é pastor. Então eu sou pastor de uma igreja que não é obrigado a dízimo. Então na nossa igreja ninguém é obrigado a dízimo. Alguns irmãos dão o dízimo, mas porque eles querem. Mas nunca eu falei assim, tem que ter 10%, senão vai vir um cortador. Não, senão não é obreiro, senão não sei o quê. Não pode Não. Lá na nossa igreja ninguém nem por põe nome. Mas enfim. Então não tem obrigatoriedade. Mas também abre uma zona para o cara nunca contribuir com nada. E ele tipo, tá usando a água da igreja, o banheiro da igreja, né? Muitas tudo. pessoas, o que eles dão de oferta na igreja, que é 2 conto aqui, nada no outro, 2 ali, 5 ali, se juntar tudo que ele dá no ano, não paga uma conta de energia. Não paga uma conta de energia. Entendeu? Isso é ridículo. Então, a pessoa tem que se envolver. Lá em Coríntios capítulo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, que aquele que dá semente ao semeador, pão para quem come, ele aumenta a vossa sementeira. É verdade. Mas semente para quem semeia e pão para quem come. Quer dizer, pão é para a gente comer. Então, eu sempre digo assim, se o que você tem é pão, coma o pão. E se não der, a igreja ajuda. E se Deus te deu condições de investir na obra dele, então invista. Invista com vontade. Entendeu? Invista com vontade. Então, não dá para defender uma obrigatoriedade de alíquota de 10%. Eu não consigo defender isso no Novo Testamento, entendeu? Eu não consigo enxergar que no Novo Testamento todo mundo era dizimista, tinha lá o cartãozinho de dízimo na igreja. Eu não consigo. Olha que interessante. Toda vez que na Bíblia, no Novo Testamento, alguém vai dar uma oferta para a igreja, o percentual é sempre 100%. Sempre 100%. Tem alguns casos na Bíblia, no livro dos Atos, onde a pessoa ela vai dar uma oferta para a igreja, tudo. Ela vendeu tudo que ela tinha e transformou em dinheiro e entregou tudo. Então não precisa ser assim. Sabe, pastor? Mas alguma coisa entre 10% e 100% você pode ajudar. Sim. Sabe, pastor, muitos pastores não tiveram a maturidade que o Senhor teve, né? Eles entenderam isso sobre o Novo Testamento, só que eles não tiveram coragem de tirar os 10%. Da igreja, da obrigatoriedade. Por quê? Porque ele viu uma situação assim, e agora? A igreja vai fechar. E agora? Só que eu acho que você, pastor, que entendeu isso,
teve o conhecimento, mas está com medo de assumir aí para sua igreja que você não tem, que ninguém tem a obrigatoriedade, que foram as suas palavras aqui, calma, conversa com o seu rebanho, né? Fala que você precisa, que precisa de uma ajuda. Toda igreja tem um custo. Então, Vera, nossa igreja não é igreja, eu não sou assalariado pela igreja. Então, eu talvez seja um pouco mais confortável. Fala dessa igreja de Campinas, pastor. Comunidade o genuína. arroba no Instagram é Igreja Genuína. E lá tem as filiais, tem várias. Mas eu sou da de Campinas, né? Então, Igreja Genuína é a de Campinas. Aí as outras são comunidade, arroba, underline, acham lá. Tem São Paulo, tem vários. Aí, como eu não sou assalariado da igreja, talvez, não sei, talvez seja um pouco mais confortável para mim falar sobre isso. Que eu não tenho retirada da igreja. Eu ajudo, eu sou um dos que ajudam também. Mas a nossa igreja nunca pagou uma conta atrasada. Nunca pagou uma conta atrasada. Sabe, de aluguel, de energia, de internet, de sei lá o que, de prestação de som, de não sei o que lá. E nós temos igrejas lindas. A congregação cristã é uma das igrejas que não prega o dízimo, né? Fica só lá um local para ofertar. E então, mas é super próspera, né? Vamos lá. Tem dízimo no Novo Testamento. Sim. A Bíblia fala de dízimo no Novo Testamento em Mateus 23, especialmente em Hebreus capítulo 7, que ninguém fala disso, mas lá em Hebreus capítulo 7 é um texto muito mais forte para quem gosta de defender o dízimo do que em Mateus. O que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não tem dízimo no Novo Testamento, eu estou dizendo que não existe obrigatoriedade. Ninguém tem que nada sobre ofertar. O assunto é ofertar, ninguém tem que nada. A Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui com alegria. Entendeu? Então não é por pressão. Aliás, quando vai pedir oferta, lá no texto de Coríntios 9, esse mesmo texto está dizendo assim, não por tristeza, nem por necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho que contar, sei lá, a igreja está abrindo uma filial da igreja, lá não sei na onde, vamos investir 50 mil reais, eu nem falo isso antes do ofertório. Para a pessoa não ofertar por causa da necessidade. Não, o ofertório não é por tristeza, também não é por necessidade. Deus ama aquele que contribui com alegria. Quer dar o dízimo? Amém. Você quer dar 20%? Amém. Você quer dar 100%? Amém também. E quando alguém faz uma oferta extravagante, então, por exemplo, eu me lembro de um irmão que depois que eu preguei uma mensagem no culto de ensino, ele queria dar um terreno para a igreja. E ele já era um senhor aposentado. Eu falei assim, aí pastor, Deus falou comigo, eu quero dar esse terreno para a igreja. Porque hoje foi construída uma igreja, tá? Na época eu era pastor da Assembleia. Aí eu falei para ele assim, cara, eu não vou receber seu terreno assim não. Marca um dia, eu vou na sua casa, conversando, eu, você, sua esposa e seus filhos, porque os filhos dele já eram adultos. Então aquele terreno era meio que a herança também. Ele tinha 70 anos. Eu falei, não é assim. Vamos lá todo mundo. Se der certo, a gente recebe o seu terreno. Se todo mundo concordar, se os seus filhos, a sua esposa, não sei o quê, aí a gente vê que é de Deus, a gente ora e a gente recebe o terreno. É bênção para a igreja, mas não é desse jeito. Carro, gente, pastor, eu quero doar esse carro. Não, calma, não é bem assim. Então é muito difícil dar uma doação para nossa igreja, entendeu? Porque a gente vai tentar, falar, você tem certeza mesmo, você tem que ver como é que é e tal, tá todo mundo de acordo e tudo mais. Então, mas o que eu defendo pode dar o dízimo, amém, mas não tem obrigatoriedade. Entendi. Pastor César Cavalcante, muito obrigada. Se você quiser saber mais sobre hebraico, sobre tudo isso que eu tô perguntando, vai fazer o curso, tá, seu vulgado? É isso aí, vem com a gente. O meu arroba é César Cavalcante. Você sabe que o meu nome escreve errado, né? Então, mas eu tive uma dificuldade. Gente, o César do pastor César Cavalcante é com S. Começa com S. Começa com S Z. E depois vem com Z. Pra confundir o inimigo. Porque o inimigo vai na ordem alfabética, entendeu? Pastor, mas eu acho que o senhor tinha que fazer igual aqueles artistas, sabe? Ter o nome artístico. Então, porque tem um problema. Mas isso é erro de cartório. Meu nome escreve assim de verdade. Então é erro de cartório. E aí... Mas olha que legal. Quando você vai no Insta, no Google, sei lá, se você colocar SEZ... já começa a aparecer. Porque só tem o meu. Então não, acho que tem outros, mas pode ser. Mas é César Cavalcante com SZ no começo.
SZ, César Cavalcante, tem vários cursos. Quer falar de algum curso, pastor? Que tá agora... Escola de Ministérios. Escola de Ministérios. É o mais baratinho, mas é muito legal. Porque assim, a Escola de Ministérios tem quatro áreas. Evento ao vivo, cursos, conteúdos e mentoria. Vamos lá, conteúdos. Toda segunda-feira o cara recebe um conteúdo nosso. Para ajudar ele no ministério. Às vezes um livro licenciado, tal, para ajudar ele. Toda semana. Todo mês tem pelo menos 2 mentorias. Tipo assim, já passou nessas mentorias o Silas Malafaia, o Hernandes Dias Lopes, agora passada o Eliseu Rodrigues. E a gente senta com esses caras online, os alunos no mundo inteiro, para falar sobre o ministério. Então é muito legal. Então, segunda parte, mentoria. Terceira parte, evento ao vivo. Uma vez por ano, a gente faz um grande evento ao vivo para milhares de pessoas e os alunos vêm na faixa para um dia com esses caras que são os mentores. Então teve o bispo Samuel Ferreira, o pastor Deiró de Andrade, o bispo Júlio Vertúlio, nesse último evento, o pastor Hernandes Dias Lopes. Então a gente passa o dia juntos. E por último, falei de conteúdo toda semana, mentoria todo mês, evento todo ano, e os cursos. Os alunos da Escola de Ministérios, eles têm um portal de cursos, tipo um Netflix de cursos só para eles. Então, cursos, metade deles é na área teológica, a outra metade na área de ministério. Então, como lidar com o desânimo? Como lidar com o trânsito religioso na igreja, você que é pastor? Como lidar com a lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Enfim, a Escola de Ministérios é super top. Tipo assim, valeria. O número de cursos são 24, são 2 anos todo o projeto. Então são 24 cursos, um curso liberado a cada mês. Lá tem curso que custa 1.000, tem curso que custa 2.000, tem curso que custa... E quanto que ele paga? 80 contos. Nossa. Então é bem uma coisa social. É acessível mesmo. É bem legal. Então quem quiser, deixa eu ver, vai no link da bio, no Instagram, procura a palavra Escola de Ministérios e vem se envolver. Escola de De Ministérios. Ótimo. Então, isso, vai fazer o curso lá, porque a gente precisa aprender muito, né? A gente vive aprendendo, né, pastor? Isso aí, com certeza. A gente muda de opinião, vida é um aprendizado. Né? Agora mesmo ela virou pós-tribulacionista, tô brincando. Então, eu tô pensando, hein? Você me deixou você me abalou, E olha só, a gente ia falar, eu até anunciei aí sobre arminiano, calvinista, mas aí uma outra oportunidade, o senhor volta, pastor? Podemos voltar a falar sobre isso. Vai ser uma alegria. Voltar. É porque as baterias das câmeras não dão conta. De nós, é isso aí. Mas volta pro programa. É só chamar. Se você quiser saber um outro assunto para perguntar pro pastor César Cavalcante, é só deixar aí nos comentários, que a gente não vai deixar de perguntar para ele na próxima, tá? Se inscreva no canal, meu Deus, ative o sininho, tem muito conteúdo por aí. Quer dar as considerações finais, pastor? Quero agradecer. A Denise é uma simpatia de pessoa, simpaticíssima. Meio maluca, glória né, a Deus. Mas a vida é assim. Normal, não, porque você é leve, é legal. Ufa! É legal, sua mãe fala o no culto e tal. Então, isso é isso. Então, é isso aí. Muito obrigado. Meu @ é César Cavalcante. Tem um canal no YouTube também, César Cavalcante. E você que está aqui nesse canal, tem uma coisa que você faz para fortalecer, não te custa nada, cara. Se inscreve, não custa nada para você e faz muita diferença para o canal no posicionamento dentro da plataforma do YouTube. Ative os sininhos e dá um like maroto para ajudar no posicionamento, porque essas coisas não te custam nada, mas faz muita diferença para quem gera conteúdo. É verdade. Deus abençoe. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Amém.